Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nela habitam. Ouviremos agora a palavra de Deus. A palavra de Deus. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha, redentor meu. Amém. Diz assim a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, a palavra de Deus, no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus, no capítulo 18, do versículo 15 ao 18. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Se porém não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra se estabeleça. E se ele não os atender, dize-o à igreja. E se recusar ouvir também a igreja, considera-o como gentio e publicano. Em verdade vos digo, que tudo o que ligardes na terra, terá sido ligado nos céus, e tudo o que desligardes na terra, terá sido desligado nos céus. Amém. Logicamente, já pregamos, já ouvimos, já conhecemos, né, essa palavra. A cada dia da nossa vida, fica confirmada a necessidade de ouvir novamente, a necessidade da repetição da palavra de Deus. Pois muitos escutam, mas não entendem. E os que dizem que entendem, muitos não praticam, não vivem. Então é lógico que é a palavra de Deus. Eu me deliciei, eu recebi, eu fui abençoado. A palavra de Deus não volta vazia, porque para mim ela já serviu. Mas eu creio que também alcançará, confirmará, testificará, tirará dúvidas e abençoará muitos aqui que estão com o coração aberto para receber. Muitos que dizem que conhecem, realmente conhecem a palavra, apavorados com a consequência da verdade que traz, né? Quando você conhece que a verdade vem, você se apavora e vê isso na vida das pessoas, na sua. Então declaram, não vou falar mais nada, vou ficar na minha, vou ficar calado. E fazem logicamente, exatamente o que o diabo quer. Um pacto de silêncio. Já falamos aqui mais de uma vez. Pacto de silêncio é um código de honra diabólico comumente usado entre os marginais e não deve ser prática de cristão. É uma palavra conhecida, mas eu espero que você abra os ouvidos e o seu coração. Eu acredito que não vai ficar dúvida, porque uma coisa que Deus tem me dado mais temor é de fundamentar aquilo que eu prego. E fica fácil para mim, porque eu não sei pregar outra coisa, eu só sei pregar o que está na palavra. Então eu dizer e mostrar na palavra, de certa forma, fica fácil. O difícil é ter coragem de falar. Mas de fundamentar, não, porque eu não invento nada. Eu não tenho doutrina. A doutrina é a de Cristo. Esse código, ele não é para ser prática de cristão. Isso é um código diabólico. Esse negócio de eu vou ficar calado, não vou falar mais nada, isso não tem na Bíblia, não. Isso não tem na Bíblia. Nesse código, entre eles, entre os marginais, quem fala morre. É igual na igreja, né? Só que na igreja tem uma diferença. Quem cala morre. Na igreja de Deus, quem fala recebe vida, é liberto. Aprendemos tanto, né, que o pecado sai pela boca. Eles não. Fala, morre. Na igreja, fala, vive. Fala, é liberto. Se você chegar numa delegacia e confessar um crime, se é assim, ó, eu vim aqui porque matei fulano, o delegado está preso. Você chegar para Deus, matei, me arrependi, Deus vai no teu coração, aí diz, está livre. Então como é que se pode calar? Como é que se pode calar, meu irmão? Isso aqui é para alertar, mas vem os fundamentos. Quem é cristão verdadeiro não tem medo de se expor.
pois Deus nos deixou como espetáculo para anjos e homens. 1 Coríntios 4:9. Porque a mim me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculo ao mundo, tanto a anjos como a homens. É isso que Deus nos colocou. Espetáculo para o mundo, tanto a anjos como a homens. Eu não sei se consciente ou por falta de conhecimento, ou pela prática desvirtuadora da palavra de Deus. Que prática desvirtuadora da palavra de Deus é essa? É o texto fora do contexto, e ou visto de maneira somente literal. É muito claro ainda que existe dúvida nesse texto de Mateus 18, no meio de muitos irmãos. Como eu disse, uns por falta de conhecimento mesmo, outros, usados pelo diabo, tentam se beneficiar, mudando o verdadeiro significado da palavra. É o texto fora do contexto com um pretexto para se beneficiar. Primeiro eu vou falar para os que querem e gostam de ver o texto de maneira literal. Literal mesmo. E dizem com todos os pulmões, não podemos mudar a palavra. Ela diz. É verdade. Eu vivo pregando aqui, pregaria a minha vida inteira. A palavra de Deus é absoluta, ela não é relativa. Até aí está a verdade verdadeira, não tem o que tirar. Aí ele continua. Mateus 18, temos que ir primeiro ao irmão, depois com testemunho e depois é que leva para a igreja. E dizem que baseado nesse texto, todo pecado deve ser tratado assim. Baseado nesse texto. Ninguém cita outro texto. Ninguém cita outro texto, fala só nesse. Baseado nesse, você tem que fazer assim, obrigatoriamente assim. Você que gosta do literal, presta atenção no texto. Só no texto, sem usar outros, eu já vou dizer que você não está fazendo como manda não. Porque olha o texto que aqui diz, presta atenção. Veja como é que ele diz. O ensino é claro, é direto, é indiscutível. Porque ele diz, Mateus 18:15. Se o teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Segundo o texto, literalmente, você só pode ir ter sozinho com o irmão se o pecado for contra você. O texto aqui literal é claro. Se teu irmão pecar contra ti. Você não gosta do literal? Não, meu irmão, então peraí, siga o texto literal. Você só vai... Só aí eu já parava e disse, meu irmão, esse texto não é usado para tudo não, meu irmão. Se pecado contra ti, não sou eu que estou dizendo, é você que está dizendo. Segundo o texto, literalmente, você só pode ter sozinho com o irmão, se o pecado for contra você. Se for contra a igreja ou outro irmão, principalmente o pastor, não é esse o versículo que deve ser aplicado. Nós vamos mostrar que não é. Nós vamos mostrar que não é. Agora é bom que entenda, que mesmo aqui, já parando aqui, você viu o irmão fazer algo contra alguém, você já não pode mais fazer esse texto, se você for ver literalmente. Não pode, meu irmão. Por quê, pai? Porque o texto diz que é contra ti, somente contra ti. Você vê o que é, como é perigoso, o literal. Então, o verbo pecar, aqui, se o teu irmão pecar contra ti, ele é muito genérico. Quer dizer, se teu irmão tiver qualquer conduta com relação a você que contraria a lei de Deus, ele deve ser admoestado. O irmão lesado deve, no espírito de amor fraternal, ir mostrar ao culpado o seu erro. Não só no sentido de tomar satisfação e ser restituído, mas principalmente para que a pessoa se arrependa, confesse e receba o perdão. Jesus diz, vai arguí-lo entre ti e ele só, para salvaguardar a honra do irmão que pecou, e não sair falando para todo mundo, queimando o irmão. Então é um pecado, você vai aprender bem direitinho, quando é que o diabo tem que ser exposto, quando é que tem que vir, tem que rasgar, tem que divulgar, como Deus mandou, os disciplinados virem para cá no dia da ceia, fulano de tal, disciplinado, assim, 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 para que a pessoa sinta, porque senão, eu duvido, você que está aí, daqui um mês na Santa Ceia, se eu disser quem é que está disciplinado, ninguém sabe, ninguém se lembra. Aí o cara fica lá numa boa, ora, passou, ninguém...
Toda Santa Ceia tem que sentir a dor da separação. Toda Santa Ceia tem que sentir a dor da quebra do relacionamento com Cristo. Que é para a pessoa valorizar. A pessoa sentir, não sente a dor. Aí vai fazendo, é muito fácil, é muito fácil. Então, Deus manda entre ti e ele. Aqui é entre você e ele. Aí você tem que preservar. Lá na frente, nós vamos detalhar. Mas por que você tem que preservar? Porque você não sabe se realmente aquele irmão teve aquela intenção. Sem dúvida, Jesus Cristo manda haver uma confrontação fraternal, face a face, tete a tete. Mas o Satanás, além de burro, ele é analfabeto. Porque que diz que confrontar é somente brigar. Entrar em luta é condenar, é acusar. Quando no dicionário Aurélio está bem claro que os primeiros significados de confrontar é pôr frente a frente, acariar, comparar, cotejar. Quando ele quer confundir o povo de Deus e criar contenda, ele tenta mudar até a palavra de Deus. Quanto mais a língua portuguesa. Aí é que ele tenta mesmo. Os holandeses e os alemães usam frequentemente uma expressão que traduzida significa literalmente um encontro entre quatro olhos. Vocês já ouviram isso, mas a gente precisa preparar para a gente entrar no fundamento bem claro do que, como é perigosa a palavra literal. E que Mateus 18, de 15 a 18, não se aplica para tudo não. Fique bem claro no coração de vocês. Eu vou deixar claro na palavra de Deus. Se houver dúvida, em nome de Jesus, tema e faça como o irmão Alfredo. Vem me procurar. Pastor, não entrou no meu coração ainda. Eu não acredito não, porque eu só falo baseado na palavra, a palavra está bem clara. Mas se houver, venha, não fique pagando o preço não, porque paga um preço alto. E Satanás saiba que toda a vida que for necessária aqui na igreja Reformada Siloé, as pessoas vão ter um encontro de quatro olhos. Quando for preciso, à vista de todos, à vista de todos. Com o objetivo de trazer a limpo qualquer dúvida e evitar mágoa, ódio, contenda e divisão. Como a língua portuguesa é muito rica, quem não gostar do termo confrontar, porque eu havia o irmão dizendo, eu não gosto nem desse termo confrontar. Mas a língua portuguesa tem outro sinônimo. Sinônimo de confrontar, sabe qual é? Conversa para esclarecimento. Então você não quer confrontar não, meu irmão? Pois vá ter uma conversa para esclarecimento. E sabe como é o cara chega, eu sempre digo, né? Chamar ladrão de cleptomaníaco. Porque filho de pobre é ladrão, filho de rico é cleptomaníaco. Aí tem outros que dizem assim, apreciador das coisas alheias. É ladrão mesmo, é ladrão. Cleptomaníaco, apreciador das coisas alheias, é ladrão. Aí tenta mudar. Então, confrontar, o dicionário também chama. Conversa para esclarecimento. Vai lá, meu irmão. Tete a tete. Quatro olhos é os seus dois com mais dois do irmão. É isso aí, é confrontar. Mas que vamos trazer a limpo as dúvidas e eliminar os fuxicos, as mentiras, isso nós vamos. Pelo poder do sangue de Jesus. Do jeito que a Bíblia manda, nós vamos fazer. Ora, se Deus manda os irmãos se tratarem, quando houver alguma diferença entre eles, é lógico que o Satanás prega o contrário. É lógico que o Satanás fica calado, rapaz. Aí ele ensina, né? Fica calado. Se enchendo de ódio e rancor. Se tratando com hipocrisia e sendo marionetes nas minhas mãos, na mão do diabo. É porque é o que acontece. Os irmãos vão, alimentando, aí ficam dizendo paz quando não tem paz. Abraçando o irmão com falsidade. Isso é coisa do mundo, rapaz. Estamos na igreja de Cristo. Eu não posso guardar nada no meu coração quanto ao irmão. Eu chamo logo e digo. Eu tenho um relacionamento lindo, maravilhoso, perfeito, de gozo e muita paz. A gente usufrui as 24 horas do dia. Eu só tenho um momento que aqui eu maltrato minha mulher. Para não dizer que eu sou perfeito. É quando eu tenho umas lutas de noite espirituais, que eu luto com o diabo, aí eu dou um chute, aí eu acerto ela. Pronto. Porque senão, é até bom dizer isso, né? Porque do jeito que pode pegar o pastor, aí ela diz assim, meu filho, tu me deu um chute, hein? A pessoa, aí está um irmão, olha, do trás da porta, escutando, eita, rapaz, esse aí, eu vi, foi a irmã Rosana dizer que ele tacou o chute nela, rapaz. Eu ri com esse só ouvido com a terra de comer.
Acontece muito, meu irmão. Acontece muito. Aqui é com lá. Agora tem uma coisa chutando demônio. Na luta, eu parto com ele no tapa, é de tudo que é jeito. Ela já sabe, ela tem até um bocado de técnica. Quando ela vê eu me estribuchando e dizendo no nome de Jesus, ela se prepara logo. Ela parece brincadeira, mas ela se prepara logo. Porque ela sabe que vem. Aí me chama, me acorda. Mas acontece. O mais, nós vivemos, sabe o que? Numa bênção de Deus. Sabe por que nós conversamos? Não tem nada que passe no meu coração que eu ache que eu guarde dela. Imediatamente eu pergunto, olha, isso aqui passou no meu coração. Você fez, você pensou, foi sua intenção. 90%. Não, o que é isso? Passou nem isso pela minha cabeça. Eu digo, então, me perdoe, mas eu limpei meu coração. E quando tem, ela diz, tem, me perdoe, vamos tratar. Pronto, então não tem jeito. A conversa para esclarecimento é a coisa melhor que tem. Entre irmão, entre marido e mulher. Sinceridade, transparência, confiança, amor, fidelidade, segurança. É isso, é isso. Então se tiver que fazer isso com a sua mulher, faça dormindo, sonhando, dando em demônio. Mas com ela, tenha um relacionamento perfeito. Nada, não temos um arranhão. Eu digo em púlpito, para se envergonhar Satanás, não tem uma discussão, pastor, tem não, até hoje, até aqui, alguns anos, até hoje aqui nesse momento, em nome de Jesus, o Espírito Santo de Deus vai nos sustentar amanhã também. Aquele que pensa que está em pé, cuide para que não caia. Ele vai, eu creio que por amor e misericórdia, ele vai me sustentar. Então, o que é que ele diz? Fale para todas as pessoas, mas não fale para aquele que lhe ofendeu. Que é exatamente para ele não ter a chance de se consertar. E quem mais combate essa determinação de Jesus são aqueles que não querem ser tratados, corações orgulhosos e rancorosos, não me toquem, eu sou único, eu sou perfeito. E a palavra continua dizendo, se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. E você foi um instrumento de Deus na salvação do seu irmão. O diabo não quer que você fale para tirar esse privilégio de você. Uma irmã me disse, eu não confrontei, pastor, porque não entrou nada no meu coração, eu perdoei. Mas o irmão que falou permaneceu no pecado. Ele não teve a oportunidade de corrigir. E não tendo o confronto, o esclarecimento, não teve essa chance de se arrepender, confessar e ser perdoado. Meus irmãos, esses versículos de Mateus tratam de pecados de caráter privativo. Os pecados que não são de natureza estritamente privativa, devem, pela Bíblia Sagrada, ter outro tratamento. Agora tem gente que quer usar Mateus para dizer, não, quando eu fizer algo errado, mesmo que eu já tenha feito 500 vezes, venha me dizer primeiro, não vai dizer para o pastor não vai dizer para a igreja não. Aí quer se beneficiar. Mateus 18 é para pecados de caráter privativo. Que você não sabe nem se a pessoa tem consciência do que está fazendo. Nem isso. Presta atenção àqueles que querem, por várias razões, insistir em que Mateus 18 seja aplicado em todos os tipos de pecado. 1 Coríntios 5, 1:5. Ouvimos no domingo passado. Geralmente, se ouve que há entre vós imoralidade e imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. E contudo, andais vós ensoberbecidos e não chegastes a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanha ultraje praticou? Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunido vós e o meu espírito com o poder de Jesus, nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. O cara que diz, Paulo, o cara tem coragem de dizer para Paulo desobedeceu a palavra. Paulo não foi lá não para o cara. Só, olha, eu vim dizer a você aqui, que você está errado nisso. Aí o cara continuou. Paulo não levou a testemunha. Depois levou para a igreja não. Nem presente estava. Meu amigo, para você dizer que Mateus 18 tem que ser de tudo que é maneira, você está dizendo que essa palavra aqui está errada. Você está dizendo que o apóstolo Paulo, aquele que Jesus apareceu para ele, derrubou do cavalo, disse, tu é meu servo, eu te levantei para mim, eu vou te acompanhar. E mais de uma vez apareceu para Paulo. Diga isso, diga. Eu não tenho coragem de dizer não. Até porque eu não tenho base bíblica para dizer. Porque a palavra de Mateus 18 é bem clara. Você e teu irmão é privativo. Ele não está fazendo mal contra a igreja nem contra ninguém não, é contra você.
Então vá lá você e converse sozinho. Quando é público contra a igreja, contra a pessoa, não tem Mateus 18 não. Isso é a estratégia do diabo, para querer aqueles que têm pecado declarado, ficar se defendendo em Mateus 18. O cara já sabe o que fez, todo mundo sabe que é errado. Aí o cara vem, continua do mesmo, aí vai lá, meu irmão. Aí eu peco, o irmão avisa, ele deixa de pecar. Peca, o irmão... Nós vamos falar mais sobre isso. Gálatas 2, 11 a 14. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se e por fim veio apartar-se, temendo-os da circuncisão. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Olha aí, Pedro vai desviar, ô menino, lá vai Barnabé atrás, lá vai. Aí vai, olha a fileira. A fileira. O cabo errou, os outros atrás, ó. O cabo é líder. Quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefa, na presença de todos, de novo aqui. Não foi Cefa, ei, Cefa, vem cá, ei, rapaz, olha, já te avisei uma vez, viu? Olha. Foi na presença de todos, está aqui, ó, na presença de todos. Se sendo tu judeu, vive como gentio e não como judeu, por que eu obrigo os gentios a viver como judeus? Foi na presença de todos, meu irmão, não foi separado não. Não foi primeiro lá em Cefa não. Ei Pedro, vem cá do meio do... Deixa eu dizer uma coisa aqui. Não, foi não, meu irmão. Por que foi, pastor, que não foi? Porque ele não pecou contra Paulo, não. Ele pecou contra a igreja. Ele pecou contra a comunidade. Ele pecou contra o evangelho. Tem que ser rasgado. Tem que ser tratado em púlpito. Nós temos que ter consciência disso. Veja que Paulo diz claramente que o admoestou o próprio Pedro. Meu irmão, você sabe quem era Pedro? Você sabe quem era Pedro? Tem uma denominação aí, diz que ele é o chefe da igreja, está com a chave do céu. Tá? Pedro era o chefe da igreja, era o apóstolo primeiro. Paulo pegou Pedro na frente dos outros, não foi um irmão comum não. Foi o próprio Pedro, que nesse caso é chamado de Cefas. Foi admoestado na presença de todos. Por quê? Por que Paulo fez isso? Porque viu que Pedro não procedia corretamente, segundo a verdade do evangelho. Não tem bom não, meu irmão. Foi contra você, quer ficar calado? Vá lá 1, 10, 20, 50, 100 vezes. Ah, pode ir, não tem problema não. Agora, quando depende dos outros, do evangelho, da igreja, não vá nessa não. Gálatas 2,14. Quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do evangelho, disse a Cefas, na presença de todos, se sendo tu judeu, vives como gentil e não como judeu, por que obriga os gentios a viver como judeus? Sobre aplicar perigosamente os textos da Bíblia Sagrada de maneira literal, porque é aplicar perigosamente a Bíblia. Nós vamos para um caso prático, veja bem, para você entender bem. Um irmão que gosta muito de usar o texto da Bíblia literalmente. Vamos supor, ele chega para mim pedindo um conselho de como deve proceder num sério problema que está passando com sua esposa. Aqui vamos colocar na prática, vocês vão entender o que é tratar a Bíblia literal. Aí eu sei, conheço aquele irmão, que ele é no risco, é literal. Ele não é chegado a pegar a Bíblia e olhar de Gênesis a Apocalipse para confirmar, não. Pegou um texto, está aqui, é isso aqui. Pronto. Eu já sabia, né? Isso aqui é uma história, viu? Um exemplo para vocês. Aí eu sabendo disso, o irmão chega para mim e diz, pastor, aconteceu um negócio muito sério, pastor. E eu quero saber como é que eu vou proceder nesse caso. O que foi, meu irmão? A minha mulher adulterou. Foi mesmo, meu irmão? Foi. Meu irmão, perdoe. É mesmo? Perdoe. Vá lá, converse com ela, perdoe. Vai lá, tudo bem. Aí, semana que vem, não está mês que vem, porque também trair semana seguida assim é meio, né? Mês que vem o irmão chegou e disse, pastor, problema sério com minha esposa. O que foi? Pastor, ela adulterou de novo. Foi mesmo, foi. Com o mesmo ou com outras? Com outro. Eu digo, rapaz, ela gosta de diversificar, né? O que eu faço, pastor? Perdoe, mano. Perdoe.
Mas pastor, perdoe. Um mês depois, pastor, de novo. Eu digo, perdoe. Aí 7 vezes, pastor, de novo, eu digo, perdoe. Aí na 10ª vez, pastor, de novo, eu digo, perdoe. E ele vindo. Aí quando foi na 15ª vez, pastor, o senhor já sabe, eu digo, sei. Ela adulterou não foi? Foi. E o que é que eu faço? Perdoe de novo. Eu disse, não, pastor, peraí. Eu estou cansado de confrontar essa esposa. E ela continua adulterando, pastor. E o pastor continua mandando eu perdoar, pastor, não aguento mais não. Pastor, essa mulher é uma adúltera. Essa mulher é a pomba gira, pastor. Não pode ver homem, não. Essa mulher é uma jumenta no cio. Pá, diga isso não, rapaz, tua mulher. Tu tem que perdoar. É a prostituta. Não fale isso. Ela não para de me trair, pá. Baseado em quê, pastor? Que o senhor manda eu continuar perdoando? Eu digo, rapaz, é baseado num texto que você conhece muito. Na sequência dele. Mateus 18, 15 e 21. 18, 15 a 18. Na sequência, em Mateus 18, 21, 22, diz assim: então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Quantas vezes ela adulterou contigo, meu irmão? 20. Digo, falta 470. Ainda vai? Ainda vai pro literal? Mas pastor, é literal. É literal. Você gosta do literal. Ainda quer Mateus 18 para tudo? Pois então, na continuaçãozinha de Mateus 18, tu continua também, rapaz. Continua também. É esse que está o problema, meu irmão. A gente vive falando aqui literal. E o texto está dizendo. O texto está bem claro. E não só o texto, a Bíblia Sagrada mostra que Deus não está dizendo que todo pecado deve ser tratado somente com Mateus 18, não, rapaz. A Bíblia é muito clara, é muito fundamentada. Meus irmãos, vamos ver o que significa literal, agora na língua portuguesa, e o que significa contexto. Literal vem do latim literale. É um adjetivo de 2 gêneros que significa, entre outras coisas, literal. Significa conforme a letra do texto. Presta atenção. Literal, conforme a letra do texto. E contexto, aquilo que constitui o texto no seu todo. Composição, conjunto, todo, totalidade. Então, o literal é só aquela letra que está ali. O contexto é o todo, é toda a Bíblia Sagrada. E uma das regras que os intérpretes, todo mundo concorda no mundo, é que você não pode analisar somente num texto. Você tem que pegar o contexto, o todo, a totalidade, a composição. Aquele pequeno texto está dentro de um texto que forma uma composição. E uma das maiores regras de interpretação da Bíblia diz que tem que ser feita pelo contexto e não pelo literal. Contexto. Veja a composição. Veja a totalidade do texto. Veja o todo. Se você interpretá-lo e aplicá-lo literalmente conforme a letra, você vai dar de encontro com a morte. Pois a Bíblia diz também em 2 Coríntios 3,6, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. A letra mata. Quem usa a Bíblia literal, morte, encontra a morte, porque a letra, a literal, é a letra do texto, e a letra mata, a Bíblia diz, é Deus que diz. Então, não esqueça jamais, um texto não pode ser aplicado, baseado nele só, mas deve ser aplicado no contexto, ou seja, levando em consideração toda a composição da Bíblia Sagrada. Se você não sabe fazer isso,
Pois então procure um pastor que sabe que você confia e siga-o, pois foi para isto que Deus constituiu os pastores. Agora sabe o que é o problema? É o cara não sabe. Olha, se fosse para todo mundo saber tudo direitinho, Deus não tinha constituído pastor, rapaz. Então tenha humildade. Você não sabe? Pois não aprenda um texto só não. O pior que tem é esse. O cara decorou um texto, pronto, agora só é ele, só é ele, só é ele, só é ele. Sabe qual é o problema? O que você tem que fazer? Primeiro, procura um pastor que você confia. Procura um pastor que teme a Deus. Procura um pastor que não foge da Bíblia. Pronto, agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou estudar, aprender o máximo que eu puder. Você não deve parar de fazer isso, não. Mas, quando eu tiver dúvida num texto, quem sou eu, rapaz? Eu não tenho as horas de estudo desse homem. Eu não tenho as horas de oração desse homem. Eu conheço a vida dele. Ele ama a minha vida. Se tem uma coisa que ele tem temor é de Deus. Se tem uma coisa que ele tem temor é de mudar a palavra. Tudo que ele fala é fundamentando na Bíblia demais. Tudo que ele fala é dando versículo. E usa de Gênesis e Apocalipse, do Antigo e Novo Testamento. Como é que eu vou questionar esse homem? O problema é você procurar um que você confie. Para quando você não souber, porque você vai ter muita coisa que você não sabe. Porque foi para isso que Deus levantou o pastor. Para conduzir a ovelha. Para ensinar a ela aquilo que ela não sabe. Agora fechar a questão, rapaz. Não, o pastor aqui pisou na bola. O pastor aqui peguei ele. Aqui não, meu irmão. Eu piso muito na bola. Mas nessa bola aqui eu não pisei não, viu? Essa aqui não tem, pode ter certeza. Então procure um pastor, confia, pois siga. Quando você não entender, siga. Tem um irmão aqui que, graças a Deus, eu espero que ele confie assim também em mim para seguir na palavra. Pastor Humberto mandar eu tacar a cabeça na parede, eu taco. Isso aí chama-se influência por autoridade dada por Deus. Isso aí é confiança. Agora, se o cara faz isso e o outro não quer nem seguir o pastor, não. Mateus 18 diz assim, é Mateus 18 para tudo. Meu irmão, Mateus 18, para aqueles pecados em que não se sabe ainda se foi consciente ou inconsciente, se foi falha por engano ou erro mesmo. Isso está bem claro no texto. Existe uma grande diferença da falha para o erro. Todos nós somos passíveis de falha, de engano. Mas o erro, ele é cometido conscientemente. Então, Mateus 18 é para tratar pecados cometidos por uma falha, um engano, e não um pecado que o infrator sabe que conscientemente está pecando. Ou seja, ele pode estar até pensando que está certo, mas ele está pecando. Então eu repreendo Satanás em nome de Jesus, para que ele não distorça as minhas palavras. Eu não estou dizendo que nesse caso o infrator não sabe que está pecando. Eu estou dizendo que existe a possibilidade dele estar enganado. E quando for privativamente admoestado, ele vai acordar para o erro e consertar com restituição. É por isso que a pessoa vai privativamente, para dar oportunidade ao outro de tomar conhecimento de que o que ele está fazendo é errado e corrigir. Mas o indivíduo que é quanto mais acostumado a praticar o mesmo pecado, segundo a Bíblia, num contexto correto, não cabe mais a aplicação de Mateus 18. Não cabe mais. É a diferença do erro para a falha. Erro, meu irmão. Você sabe quando é que você erra? Quando você tem consciência do que está fazendo e tu está se levantando ali contra o que foi engano, você está fazendo, você está pecando. Mas você acha ou não foi informado de que você está pecando. Agora está ali. Eu tenho um exemplo aqui, que eu vou trazer aqui, o jovem está aqui. Tem um jovem aqui, que ele está na mira de Deus, e que ele fica avisado aqui, que já faz várias vezes, chegou na esposa do presbítero, pastor, eu queria confessar que eu olhei para os seios da irmã tal, mulher casada da igreja. Oi, meu irmão, vai orar, vá. Chegou outro. Aí, pelo que eu estou sabendo, não tem mais nenhuma mulher que ele não olha para os peitos aqui. Um demônio desse tem que ir privativo, mas para quê? O que é que ele está querendo? Um pai, pois eu autorizo o próximo marido que ele for dizer, porque ele vem dizer para mim que olhou para os peitos da Rosana. Ele vai para o cinto.
está precisando de peia. Aqui um bocado, cadê? Cadê que adiantou? E está aí, difusou. Agora no meio dos... Tem que ser tratado. Então ele está ouvindo. Ele tira esse demôniozinho dos coros dele, ou então ele peça para engrossar os coros dele. Porque aqui ele não bota mais os olhos nos peitos de mulher nenhuma. Ele vai procurar outro canto. Os homens sabem. Quantos foram ele aqui dizer? Aí vai, né, meu irmão, tá certo, ele perdoa. Perdoado tá, meu irmão. Mas não aceito mais não. Já essa conversa ali, arrasta o cinto. Tem demônios que tem que ser expulsa com peia. Que são aqueles que não são demônios, são aqueles cínicos que sabem o que estão fazendo. Demônio mesmo, quando toma a pessoa, é expulso pelo poder do nome de Jesus. Os que querem se fazer de demônios é com peia. Então esse aqui é o caso. Esse aqui, agora tem que ficar para ele. Ah, meu irmão, não faça isso não, viu? Privativamente, olha, não faça isso não. Mateus 18. E o cara deitando e rolando aí, olhando para os peitos das mulheres da gente. Vamos aceitar? Vamos não, chega. Acabou-se. Não meta mais a cara não, viu? Tire seus olhinhos de perto. Então, falhar. Pessoa peca por falhar quando ela faz com boa intenção. Ela faz procurando obedecer, mas usa os meios errados e não alcança o objetivo desejado. Errar é saber o que deve fazer e não faz. Esse é aquele erro conhecido por omissão, que é um pecado grande na Bíblia. Isso aí é errar. Você sabe o que tem que fazer e não faz. É aqueles que se calam, né? Omissão é pecado da Bíblia. Cadê ele sabe a Bíblia, não? Eu vou me calar porque manda me calar. Omissão é pecado. Ou fazer conscientemente o contrário daquilo que é ensinado ou determinado pelas autoridades constituídas, que é o pecado da rebeldia. Então tem um engano. Agora, pastor, exemplo prático é a coisa melhor que tem, né? Nós recebemos o nosso irmão Daniel lá de Dourados. O Daniel chegou agora. Daniel é recém-convertido. Aí o Daniel está um dia lá na chácara, não é o caso dele, mas vamos supor, ouvindo lá uma música do mundo. O irmão da chácara chega privativamente. Irmão Daniel, a nossa doutrina, por isso, porque isso é uma coisa que isso é totalmente inspirada pelo Satanás. Nós somos assim, então, meu irmão, não faça mais isso. Daniel chegou agora. Daniel não está conhecendo a doutrina. Mateus 18. Pode vir, pastor? O irmão que chegou dourado está no maior forró lá na chácara. Aí é demônio nos coros. Você foi lá, você deu a chance do Daniel dizer, ô meu irmão, me perdoe. Aí aqui é assim, puxa vida, me dê aí essa doutrina, me dê aí esse embasamento bíblico, rapaz. Olha, eu não sabia disso não, mas eu quero aprender, eu estou gostando, rapaz. Mateus 18, você deu a oportunidade do irmão mostrar que ele não estava fazendo por maldade. Mas o cara pecando, fazer o que está errado, que todo mundo, quem é que não sabe que está errado? Criticar a autoridade de Deus, falar do pastor, do irmão, quem é que não sabe? Levanta a mão aqui, porque se alguém que não sabe, levanta a mão, vou dizer, mostra na Bíblia. Todo mundo sabe. Aí tu vai dizer o que o cara já sabe. Ô meu irmão, tá falando do pastor, rapaz? Mateus 18, olha, eu sei que você não sabia. Fazer o que ele já sabe. Meu irmão, vamos para a lógica, meu irmão. Vamos para a lógica, não perder tempo não. É isso que o diabo quer. Sabe o que está fazendo? Não é engano não, não é falha não. É erro. O pecado proveniente da falha, ele é involuntário. O pecado proveniente do erro, ele é voluntário, ele é consciente. O cara sabe o que está fazendo. O cara sabe que está indo contra a doutrina, contra aquilo que é pregado na igreja. Ele sabe, ele não tem dúvida não. Agora Mateus 18 ficou claro, ele deve ser aplicado para o primeiro pecado, aquele que ninguém sabe o que o irmão estava pensando. Talvez ele até achasse que estava fazendo certo. Quem é que pode dizer que não pode estar havendo um caso de tópico relacional? Ou seja, um irmão recebendo uma mensagem diferente da intenção do outro. Aprendemos isso no Veredas. Eu posso muito bem
Posso muito bem, como eu disse. Eu estou tomando café meio dia. O irmão chega e diz, pastor, acordou agora? Será que foi? Ou o pastor está tendo a oportunidade de comer somente agora? Ou o pastor está fazendo um jejum? É muito claro. É você examinar, de repente, imediatamente você sabe se é Mateus 18 ou não é. Agora, para os que já conhecem, sabe que tal procedimento, seja falar do irmão, seja falar do pastor, seja falar da doutrina é pecado, e eles vivem continuamente, apesar de conhecerem e já terem sido admoestados. Esses são os que vivem no pecado, e a Bíblia diz que deve ser repreendido em público. Em público, pastor. Paulo falou 2 vezes que foi em público, mas me diga um mais direto. É meio subjetivo, o senhor pode estar usando ainda. Tá bom, vamos para 1 Timóteo 5,20. Vamos para 1 Timóteo 5,20, vamos. Quanto aos que vivem no pecado, repreende-os na presença de todos, para que também os demais temam. Tá bom esse? Tá bom esse? Aqui, 1 Timóteo 5,20. Quanto aos que vivem no pecado, repreende-os na presença de todos, para que também os demais temam. E diga, eita, eu vou ter que deixar aquele pecadinho, porque senão eu vou entrar nessa aí. Está aqui. Quer viver no pecado? Quer fazer repetindo o mesmo pecado? Tem que ser repreendido na frente de todos, rapaz. É a Bíblia que manda, não sou eu não. Vamos acabar com essa hipocrisia de querer exigir que os irmãos usem Mateus 18 para corrigir pecados repetidos e descarados, que como Paulo diz, geralmente há no meio de vós. Vamos lembrar aos literalistas que 1 Coríntios também faz parte da palavra de Deus. 1 Coríntios 5,5, geralmente se ouve que há entre vós imoralidade e imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios, isso é a ver que quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. Geralmente, quer dizer, sempre, todo mundo sabe, já é descarado, o cara já sabe que não deve fazer, o cara Aí Paulo diz lá em 5,3, eu na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia, seja em nome de Jesus, reunidos vós e o meu espírito com o poder de Jesus, nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Paulo nem presente estava, vamos repetir, Paulo nem presente estava, mas disse, o autor de tal infâmia, seja em nome de Jesus, reunido vós e o meu espírito. Teve um negócio de chegar para ele, todo mundo sabe, rapaz, que é pecado, todo mundo sabe, tu está fazendo o que tu sabe que está errado, rapaz. Agora eu vou te chamar para quê? Não, meu irmão, é texto, é aquela história, se agarra num texto, aí quando se agarra num texto, porque decorou, pronto, sei mais do que o pastor. Eu não sei nada, meu irmão, eu não sei nada, quem me mostra é o Espírito Santo de Deus. Agora você dizer que sabe mais do que eu não sei nada, então tu não sabe nada, pior ainda. Porque eu não sei nada, e tu diz que sabe mais do que eu. É por isso que tu está errando. Porque eu não sei nada, e tu sabe mais do que eu. Quem sabe mais do que nada, é nada. Ou nada 2 vezes. Agora, quando eu falo pelo poder do Espírito. Eu falo pelo poder do Espírito. A palavra de Deus, fundamentando na Bíblia Sagrada. Aí existe autoridade. Quando se trata, ainda tratando dos pecados de caráter privado, o texto prevê a possibilidade do irmão confrontado não aceitar a admoestação e continuar na mesma prática. É onde Jesus determina, né, em Mateus 18,16. Se porém não te ouvir, toma ainda contigo 1 ou 2 pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra se estabeleça. Isso aqui, meu irmão, é confirmando tudo que eu falei. O irmão está errado. Aí o irmão de Anel disse, não vem mal nenhum não. Rapaz, eu orei, fui lá, estou ouvindo uma música, não estou fazendo nada, estou pecando. Aí continua. Ele pensa que está fazendo certo, ou pelo menos que não está fazendo errado. Aí o irmão vai lá de novo. É nesse caso. Então, ele diz, se porém não te ouvir, toma ainda contigo 1 ou 2 pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra se estabeleça. Toda palavra se estabeleça. Daniel acha que não é palavra, não foi estabelecida, porque ele disse, rapaz, isso não tem na Bíblia não. Mas 2 ou 3 irmãos da igreja, rapaz, só pode ser a palavra. Porque agora veio mais gente, essa palavra está estabelecido isso mesmo, rapaz.
Não foi só esse cara que é legalista, não, porque esse aqui é legalista. Vieram mais 2, rapaz. Para que a palavra se estabeleça. Porque não se trata mais de 1, mais de 3. Quando se trata daquele que pode estar enganado e não é algo que geralmente é cometido por ele, Jesus diz: insista, não desista, faça tudo para que ele tenha a oportunidade de arrepender-se e provar que é um verdadeiro cristão, um escolhido, um eleito. E mesmo que ele não atenda, pois ele pode achar que a testemunha também está errada. São amigos, né? Eles são assim. Jesus manda dar mais uma chance e orienta como devemos continuar procedendo. Mateus 18, 17. Se ele não os atender, diz-o à igreja, e se recusar a ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. Aquele pecado privado, claro demais. Quem eram os gentios e publicanos? Eram exatamente as pessoas que não haviam se convertido. Que ensino maravilhoso, profundo e perfeito que Jesus nos dá aqui. Pois na verdade ele está nos usando para expurgar da igreja aqueles que não são cristãos, mas estão com a capa de cristão. Pois a pessoa que é admoestada por um irmão, depois por outros, como testemunha, e depois pela igreja e continua no erro, aí não tem mais engano. Opa, passou de erro, passou de engano para erro. Então ele é um rebelde. Aí está certo. Aí tem que vir para onde? Para a igreja. Porque tornou-se claro que aquele pecado, tornou-se claro que ele tinha consciência daquele pecado. Então ele sabia o que estava fazendo. No começo tu não sabia que ele sabia, mas agora tu tá. Aí fica privado, fica escondido, não, traz para a igreja. O pecado que já é descoberto não precisa passar por Mateus 18. Já tem que ir direto para a igreja. Até o que não é, tem que seguir e ir para a igreja, para o público. O que não é inicialmente, que você não tem certeza, tem que ir. Imagine o que você tem certeza, que é público, tem que ir para a igreja. Dessa forma ficou comprovado que o erro dele não era por engano, e sim a prática dos discípulos de Satanás, conhecido como rebeldia. Sem dúvida, é a rebeldia dos discípulos de Satanás, e deve ser considerado gentil e publicano, não faz parte do Israel de Deus. É exatamente por isso que Jesus usa o texto de Deuteronômio 19:15. Uma só testemunha não se levantará contra alguém por qualquer iniquidade ou por qualquer pecado, seja o qual for que cometer. Pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas se estabelecerá o fato. Se o fato está estabelecido, olha, testemunha para estabelecer o fato, meu irmão. Se está estabelecido, você não vai fazer um retrabalho. É lógico demais, é lógico. A igreja que Jesus fala é o Israel de Deus. E esses obstinados e rebeldes não fazem parte do povo de Deus. Olha como é sério. Se nós não trouxermos à tona, não tratarmos, estamos contribuindo com Satanás para infiltrar os seus dentro da igreja. Porque os discípulos de Satanás não vão resistir ao confronto da verdade. E sabemos que a verdade de Deus em Jesus Cristo é a única verdade que liberta e que salva. O verdadeiro cristão, o verdadeiro pastor, não negocia a disciplina na igreja. Até porque sabemos que o verdadeiro cristão aguenta toda espécie de injustiça, ingratidão, injúria por amor a Cristo. Ou seja, os que são de Deus permanecem em qualquer circunstância, pois afinal de contas são discípulos verdadeiros de Jesus Cristo. E mesmo injustiçados, sabem que serão galardoados pelo Senhor, por isso devem ser regozijados e alegres. O Senhor Jesus nos garante isso em Mateus 5, 11, 12. Bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem, e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultais, porque grande é o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de nós. Isso com a perseguição, a injúria, a calúnia. Imagine o pastor errando e tratando a ovelha injustamente. Se for ovelha, ela vai dizer: Deus tenha misericórdia do meu pastor. Ele está sendo injusto comigo, mas é um homem de Deus. Eu vou ficar aqui orando por ele, e ele vai consertar isso. Tenha misericórdia dele, Senhor. O Senhor já usou ele tanto como instrumento para a minha vida. Senhor, mostra a ele que ele está errado. Senhor, eu sei que ele está fazendo isso, porque ele é homem, ele é falho. E tudo de bom que ele fez por mim foi o Senhor que fez. Mas ele é um instrumento do Senhor. Fale com ele. Porque ele está sendo injusto comigo e eu amo meu pastor.
eu vou ficar aqui porque eu não estou aqui por causa dele, estou aqui por causa do Senhor. Se ele continuar me injustiçando, eu vou continuar aqui, Senhor, porque eu te amo, eu te adoro. Isso aqui chama-se a oração da ovelha madura, a oração da ovelha verdadeira, a oração da ovelha grata. Ela está aqui, sabe por quê? Por causa de Deus, não é por causa de pastor, não. Quando recebe o que é bom no pastor, agradece a Deus, porque sabe que o pastor não tem nada de bom para dar, que venha dele. Todo o que é bom vem do alto. Quando o pastor falha, ela tem que perdoar. Para ser perdoada, ela tem que perdoar. Até porque, com certeza, eu posso até dizer, e garanto que eu posso errar com vocês, posso ser injusto com vocês. Isso aí eu não nego, não. Agora, uma coisa eu garanto, eu desminto Satanás, eu repreendo o mentiroso. Eu nunca, jamais farei nada com vocês com a intenção de ser injusto. Se eu tomar conhecimento que eu estou sendo injusto, que eu tomar conhecimento, eu vou diante de Deus chorar e pedir perdão. Isso eu garanto, Satanás não tira isso do meu coração. Agora que eu posso ser injusto com vocês, é claro que eu posso. Eu sou homem, eu sou falho. Agora eu vou falhar. Eu posso falhar com vocês, errar não. Porque errar é ser injusto consciente. Errar é fazer algo que eu sei que está errado e eu estou fazendo com vocês. Isso aí, pelo sangue de Jesus, nunca eu vou fazer contra vocês. Agora, falhar, eu vou pedir muito a Deus para não me deixar falhar. Mas eu posso falhar com vocês. E eu aconselho uma coisa a vocês. Perdoe e ore por mim. Porque é isso, vocês vão ser abençoados. Tem nada a ver comigo, não. Perdão tem a ver com vocês. Se não houver o confronto fraternal e o tratamento, jamais saberemos quem é o verdadeiro cristão dentro da igreja. Pecado tem que ser tratado com confronto. Satanás tem que ser envergonhado e não o povo de Deus. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. É maravilhoso agora como nós entendemos o contexto do versículo 18. Mateus 18, 18. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra terá sido ligado nos céus. E tudo que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Aí quando você entende todo o contexto, aí fica bem claro. Ou seja, depois do confronto, o irmão que ficar ligado na igreja, é porque já estava ligado no céu. Era eleito. Olha o versículo 18. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra terá sido ligado nos céus. E tudo que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Aí confirma isso. O que fica é porque foi ligado no céu, era eleito. Mas o indivíduo que depois do confronto for desligado da igreja, é porque estava desligado do céu, não era eleito de Deus. Então o que Jesus Cristo quer é que sejamos instrumentos e com coragem e fé façamos o que Ele ordena através de nós. Façamos a sua vontade, que já está feita nos céus. E essa vontade tem que ser manifesta na terra. Tem muita gente ligando aqui na terra o que não foi ligado no céu. Por isso a igreja está pagando um preço alto. Porque acha que deve ligar na terra o que não foi ligado no céu. E sabe o que é pior? Não desliga na terra o que não foi ligado no céu. Liga o que é errado e não desliga o que é errado. Estão fazendo o contrário da Bíblia Sagrada. E a igreja reformada Siloé vai fazer o que o nosso Deus, o nosso Senhor manda. Em nome de Jesus. Lembrando assim que nunca, jamais ninguém perde a salvação. Por isso, inevitavelmente, só sairão da igreja aqueles que não são realmente eleitos de Deus. Foi ligado no céu, meu irmão? Não tem quem desligue na terra, rapaz. Não é pastor batendo, pode bater, pastor vai pagar o preço. Eu não quero ser injusto com vocês, porque aquele eleito, o escolhido, ele vai ficar por amor a Jesus e eu vou pagar o preço. Eu não quero ser injusto com vocês, é para não pagar o preço, não é por causa de vocês não. Não é por causa de vocês não, é para não pagar o preço. Porque o que tiver sido ligado, se tu tiver sido ligado no céu, tu fica aqui embaixo de peia, de injustiça, em nome de Jesus não vai acontecer isso não. Mas fica. Agora se não for, está desligado no céu, foi desligado na terra. Isso é a palavra.
É a palavra de Deus, bem dentro do contexto. Aí é lindo, porque é dentro do contexto. Nunca devemos esquecer que Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. E como nos diz o Senhor em Efésios 5:27, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. A igreja verdadeira tem que ser tratada para ser uma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Por isso a igreja reformada Siloé vai continuar se tratando, trazendo à tona o pecado oculto, confrontando, para que seja uma igreja formada exclusivamente por eleitos de Deus, por homens e mulheres que foram ligados no céu. Uma igreja que aplica corretamente Mateus 18, 15 a 18, como Deus mais uma vez nos esclareceu aqui. E aplica também 1 Coríntios 5, 1 a 5, que manda que entreguemos ao Satanás aqueles que insistem na prática dos mesmos pecados. Eu quero agora, em nome de Jesus, fazer minhas para terminar. Eu queria que vocês escutassem isso aqui. Porque em nome de Jesus, eu vou fazer minhas palavras de Paulo. Palavras que Deus autorizou a Paulo falar para Timóteo. Assim como Paulo impôs as mãos sobre Timóteo. E este recebeu o dom de Deus pelas imposição da mão de Paulo. A unção é de Deus, o dom é de Deus, recebe através de quem? Da imposição das mãos daquele que Deus escolheu. Eita! Aceita não? É a palavra que diz. O dom é de Deus, a unção é de Deus. Só recebe através de quem? Daquele que Deus escolheu para entregar o dom de Deus. Está aqui na Bíblia Sagrada. Por isso que eu faço minhas essas palavras, para aqueles que receberam esse dom pela imposição das minhas mãos. Vocês, pastores, presbíteros, diáconos, escutem essa palavra, porque eu faço minhas palavras que Deus ordenou a Paulo. Eu faço minhas para vocês. Eu repito, essas palavras que Deus autorizou a Paulo, eu repito para vocês, porque diz assim em 2 Timóteo 1, de 1 a 7. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus, ao amado filho Timóteo, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem, desde os meus antepassados, sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações noite e dia. Lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria, pela recordação que aguardo de tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, eu estou certo de que também em ti. Agora, 2 Timóteo 1,6, por esta razão, pois, te admoesto, que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. O dom de Deus há em ti porque Ele me autorizou a impor as mãos sobre você. Senão você não tinha não. É de Deus Todo-Poderoso. Mas a palavra de Deus diz que só é dele, é princípio dele. Como é que não se obedece àquele que Deus usou para impor as mãos? Como é que se pode duvidar? Tem que se rever, meu irmão. Tem que se rever. Por esta razão, você viu a razão qual foi? A razão toda, apóstolo de Cristo, pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus, ao amado filho, ele impôs as mãos em Timóteo. Timóteo recebeu o dom de Deus através da imposição das mãos de Paulo. 2 Timóteo 1,6, por esta razão, pois, te admoesto, chamando a atenção a Timóteo. Olha, rapaz, eu te admoesto, rapaz. Eu não te exorto, não. Exortar e aconselhar. Eu te admoesto. Aqui alguma coisa. Timóteo balançou. Eu nunca tinha visto isso, mas vi nessa palavra. Por esta razão, pois, te admoesto, que reavives. Olha aí. Será que Timóteo estava deixando morrer? Reavives o dom de Deus que há em ti. Presta atenção para não dizer que o pastor está mudando a palavra de Deus. Bem devagarzinho, bem devagarzinho. Reavives, faça nascer de novo, se levante, reavive o dom de Deus que há em ti. Aí,
O dom de Deus que há em ti. O dom de Deus estava em Timóteo. Por quê? Pela imposição das minhas mãos. Eu acho que, dentro da língua portuguesa, ninguém pode negar essa interpretação, não. No original e no contexto, também não, viu? Se alguém quiser levantar um estudo, porque o problema é esse. É que não se lembram que o pastor fica horas na palavra. Aí querem pegar um texto fora do contexto e ser melhor do que o pastor. Esse é o problema, meu irmão. Eu não sou mais inteligente que os outros. Eu não sou melhor do que os outros. Sabe qual é a diferença, meu irmão? É porque eu passo horas, sabe? A Bíblia aberta. Aí eu vou, sabe onde é que eu vou na internet, sabe? É para estudar a palavra. Não é para estudar a palavra. Não é para estar, eu vi isso, eu vi aquilo. Não sei o que, respondendo não sei o que. Não, eu não tenho tempo para isso, não. Como é que o pastor... É porque eu vou lá humildemente, meu Deus, sou um leigo, Pai. Tenha misericórdia, me mostre, me fale aqui na palavra. Sente aí. Meia hora tá bom? Não. 1 hora tá bom? Não. 2 horas tá bom? Não. 3 horas tá bom? Não. É de 4 para lá, né, senhor? É. Aí sai isso aqui, meu irmão. Tenha respeito pelo que Deus faz. Se você tem mais tempo, tudo bem. Mas se não tem, respeite o que Deus faz. Aqui o que Deus fala. Por esta razão, pois, te admoesto, que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Só há em Timóteo, porque Paulo impôs as mãos. Eita, poder grande. Por que Deus faz isso, pastor? Ele não é Deus para botar direto, porque ele usa o homem. Se você for para o céu, pergunte a Deus quando você for para lá. Eu não questiono a soberania de Deus. Se não for para o céu, vai ficar sem resposta, porque o diabo não sabe. Eu tenho que dizer isso. Está aqui, eu vou questionar? Soberania de Deus? Vou não. Por que Timóteo tinha o dom de Deus? Porque Paulo impôs as mãos. Está aqui na palavra. Está aqui. Quem quiser discuta, eu não vou discutir. Pastor, presbítero, diáconos. Por esta razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Assim como quem tiver ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Mas eu estou dizendo a mesma coisa que Paulo disse aqui, para aqueles que eu impus as mãos. Reavives, porque Deus não tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não me responsabilizo mais por covardia. Eu estou dizendo, reavive o dom que há em ti, o dom de Deus, pela imposição das minhas mãos. Agora eu estou dizendo, Senhor, o que é que eu posso mais fazer, Pai? Nada. Agora é contigo, Senhor. Porque como a tua palavra diz que tu usou teu filho Paulo para usar e impor as mãos, eu sei, Senhor, eu impus as mãos, eu sei, Senhor, pela tua soberania, aprove a ti derramar aquele dom através da minha vida, Senhor. Mas o que eu posso fazer, papai, é o que está aqui. Por esta razão, pois, te admoesto que reavive o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Dizendo e alertando, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Uma palavra não pode ser mais clara, uma palavra não pode ser mais contextualizada, não pode. Quem não quiser entender é porque não entendeu. Quem tem ouvido, ouça o que a Espírito diz às igrejas. Os que aqui estão recebendo o dom de Deus pela imposição das minhas mãos, escute e receba essa demonstração. Receba. E assim, pelo poder do Espírito Santo, com a maravilhosa graça do nosso Deus e Pai, possamos ter o privilégio de fazer parte da verdadeira igreja de Cristo na terra. E por toda a eternidade, uma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito, no nome poderoso de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, amém, amém.